suas colocações são preciosas, efetivamente são, e técnicas, né? Fundadas efetivamente na técnica que se espera. Mas o professor disse que cada um tem um conceito de dignidade, né? Era exatamente sobre isso que ontem eu tocava nesse assunto, embora em outra área, né, da sociedade da informação, mas obviamente que se aplica a qualquer área. O que o professor entende por dignidade? Quer responder já? Por favor. Estava a tentar responder já para pensar sobre isso. Se quiser, Não, estava a brincar. De facto, já pensei muito sobre o tema. Não é possível deixar de pensar sobre isso. A dificuldade é uma enorme dificuldade. Saber o que é que se entende por dignidade. Cada pessoa tem um conceito de dignidade. Do meu ponto de vista, não querendo alongar muito, há diferentes formas de abordar o tema. Digamos que no domínio dos direitos fundamentais, a simples consagração do princípio nas Constituições tem consequências. Tem consequências imediatas. Tem a consequência imediata de quando se diz, por exemplo, no caso português, a Constituição diz: a República Portuguesa assenta na dignidade da pessoa humana. É um Estado de Direito, tal, e assenta na dignidade da pessoa humana. Quando uma Constituição diz isto, do ponto de vista do relacionamento entre o Estado e o indivíduo, isto tem consequências imediatas. Tem a consequência imediata de reconhecer que entre as duas entidades, Estado e indivíduo, a primazia é da pessoa. A primazia não é do poder público, não é do Estado, é da pessoa. E isso condiciona toda a forma de relacionamento. Portanto, a consagração da dignidade, independentemente do que se entenda por ela, tem de imediato consequências jurídicas. Mas a sua questão não era exatamente essa. Era o que é que se deve entender, ou o que é que se pode entender sobre dignidade. E aí, do meu ponto de vista, nós teríamos também duas opções. Que é, cada um de nós tem a sua concepção própria. Eu sei o que é que para mim são comportamentos dignos ou indignos, como a professora também sabe o que é que para si são, e cada um de nós sabe. Cada um de nós, quando perante uma situação, nós temos, de acordo com as nossas próprias perspectivas, nós sabemos, do nosso ponto de vista, isto é indigno ou não. Isto viola ou não a dignidade da pessoa humana. E cada um de nós tem a sua posição. O problema é como é que nós vamos transferir aquilo que é a posição de cada um, depois para o plano, por exemplo, que é a minha área, o plano do direito constitucional, em que não pode ser a minha posição a prevalecer sobre a posição do outro, porque é que há de ser, ou não pode ser a posição de um juiz a prevalecer sobre a posição do juiz, porque é que há de ser. Se cada um de nós tem concepções próprias sobre dignidade. E então, há que procurar precisamente resolver aquela dificuldade, que é como é que num Estado plural, em que há tantas diferenças sobre isso. Por exemplo, quer dizer, não vale a pena dar exemplos porque são imediatos. Por exemplo, enfim, não vale a pena. São muitos. Perante aqueles comportamentos mais controversos, imediatamente se vê que para umas pessoas uma certa manifestação é uma manifestação de dignidade da pessoa humana, para outras o mesmo comportamento é um exemplo claro de uma violação da dignidade. Isso é mais que evidente nas nossas sociedades. E, portanto, entre as duas possibilidades, ou procurar dar à dignidade um conteúdo muito ambicioso, digamos, compreensivo, em que haja ali uma posição sobre tudo, sobre cada uma destas questões controversas que nós tratamos na bioética, e isso só é possível, por exemplo, quem tem uma posição ideológica ou filosófica muito firme, ou uma posição religiosa muito firme, não tem dificuldades em saber o que é que são os comportamentos